Olá, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. Pastor Anderson Macedo com você em mais um Momento Teologando. Vamos falar hoje sobre concubinas e a relação dos homens com várias mulheres no Antigo Testamento. Eu vou ser bem breve aqui, só para você ter uma noção, uma ideia de como isso funcionava no Antigo Testamento. Bem, concubina significa deitar com. Era basicamente esposas, a gente pode usar o termo esposa não oficial ou mulher não oficial. Então era muito comum no Antigo Testamento um homem ele ter sua esposa ou ter mais de uma esposa e diversas concubinas. Eram as escravas também. O único fim era para estar ali satisfazendo o prazer sexual do homem e estar auxiliando em outros serviços a esposa oficial, tá? Então, concubina, esposa não oficial ou mulher não oficial, uma escrava que tinha essa finalidade de satisfazer sexualmente aquele homem. No Antigo Testamento é muito comum a gente ver reis, patriarcas, diversos personagens tendo relacionamento com diversas mulheres ao mesmo tempo, se casando com uma, se casando com duas, ou casando com uma, duas e tendo outras concubinas ao seu dispor. Muita gente que desacredita na Bíblia e gosta de criticar a Bíblia como palavra de Deus, usa muito isso, né? Esse tipo de contexto, porque os homens de Deus no Antigo Testamento tinham várias mulheres. Só que a pessoa tem que entender o seguinte: existe na Bíblia texto prescritivo e texto descritivo. Eu vou explicar. Nem tudo que a Bíblia diz significa que Deus aprova. Isso mesmo, nem tudo que a Bíblia diz significa que Deus aprova. Simplesmente o autor ele está registrando um fato. Ele está registrando o que ele viu. Ele está registrando um acontecimento. Não significa, pelo fato de estar na Bíblia, não significa que Deus aprova. Por exemplo, Noé se embriagou de vinho e ficou despido diante de suas filhas, naquela cena imoral, desagradável, desconfortável. Não significa que Deus está mandando que as pessoas façam o mesmo, só porque está na Bíblia. O autor está registrando, o autor está descrevendo um episódio, um fato. Ele não está prescrevendo. Qual a diferença de texto descritivo e prescritivo? O descritivo, o autor está registrando um fato, contando a história como aconteceu. Prescritivo, texto prescritivo, aí você lembra de prescrição médica. Quando você vai no médico, estou fazendo aqui essa analogia, essa metáfora para você ter uma ideia. Quando você vai ao médico, o médico vai prescrever na receita o tipo de remédio, a forma que você vai tomar esse remédio, não é? A quantidade de dias, quantos comprimidos, o período. Então você vai na farmácia e vai tomar aquele remédio. O médico está determinando, o médico está orientando ou sugerindo que você faça aquilo, tome aquele remédio daquele jeito. Aquilo foi uma prescrição. Texto prescritivo é a mesma coisa. É um texto que está recomendando, sugerindo, ou dizendo, ordenando ou mandando, a depender do texto, que nós temos que fazer aquilo, temos que viver daquela forma, temos que praticar aquilo ali, trazer aquilo para a nossa vida. Então, texto prescritivo. A gente pode ter aí, como exemplo, os 10 mandamentos, um exemplo tão simples e básico de entender, não é? Você tem que fazer. O descritivo, o autor está registrando, está narrando um fato, tá? Então, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento que Salomão, por exemplo, teve 1000 mulheres, não é? Quem não conhece a história de Salomão? Teve 1000 mulheres, 700 princesas, que eram filhas de diplomatas de outros reis. Ele se relacionava com essas mulheres a fim de manter a relação diplomática, comercial com todas as outras nações. Então, 700 princesas e 300 concubinas, que eram esposas não oficiais, como eu já expliquei no começo desse vídeo. Só que Deus não mandou Salomão ter 1000 mulheres. É o que eu estou explicando nesse vídeo. O fato de estar na Bíblia não significa que Deus aprove aquilo. Estamos falando de um texto descritivo. O autor está registrando um fato, um acontecimento, uma história. E se você for ler Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14, ali eram as recomendações para os reis. E isso Salomão nem existia ainda quando Moisés registrou Deuteronômio 17, 14, que é Deuteronômio, que é a segunda lei, que significa a segunda lei ou a repetição da lei.
o que é que ele diz? Em um dos critérios e recomendações para o futuro rei de Israel, ele diz: este rei não poderá ajuntar para si mulheres. Então o próprio Deus aí está agora prescrevendo, texto prescritivo. Então o fato de Salomão ter tido 1000 mulheres não significa que isso foi uma ordenança de Deus ou que Deus se agradou. Então, quando fala que ele ter 1000 mulheres, é o texto descritivo, está contando uma história. Quando fala em Deuteronômio que o rei não poderia ajuntar para si mulheres, não é? Ou seja, ter várias mulheres, já é um texto prescritivo, já está determinando como ele deveria viver. Já seria um princípio moral para a vida daquele rei, moral, ética para a vida daquele rei. Então, a vida ética e moral dele tinha que ser baseado nisso, nessa ordenança, nesse texto prescritivo, como eu disse. Qual foi a prescrição de Deus quanto à mulher? Está lá em Gênesis, é simples. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá artigo definido, um só, no singular, a sua, pronome possessivo, a sua mulher, no singular. Então temos um artigo, um pronome possessivo e um substantivo. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Esta foi a prescrição de Deus para todo homem. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Estamos entendidos? Então, texto prescritivo e texto descritivo. Então, o fato dos homens terem várias mulheres não significa, só porque está na Bíblia, que Deus aprovava, porque o autor simplesmente descreveu um fato. Então, toda vez que você lê, você vai ter essa ideia. É um texto prescritivo, a língua está embolando, ou é um texto descritivo. Então, descritivo, o autor conta o fato. Prescritivo, o autor está registrando o fato e, ao mesmo tempo, dizendo que Deus quer que façamos, que vivamos daquela forma. É uma recomendação, é um mandamento para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.